Tocado alguns louvores para a glória de Deus e agora queremos pregar uma palavra aos corações. Meus queridos amigos, Deus, Ele é justo e fiel. Todos nós sabemos que este Deus ao qual nós pregamos e vos anunciamos, Ele é um Deus justo e fiel. Deus, aleluia, Ele não vai ficar falando para sempre com o ser humano. Vai chegar um momento, chega um tempo em que Deus, Ele se cala, Ele recua. Hoje a misericórdia deste Deus está derramada sobre toda a terra. Portanto, para cada lado que nós olhamos, vimos alguém pregando a poderosa palavra de Deus, mas este Deus, aleluia, Ele não permanece falando a mesma coisa todos os dias ao ser humano. Meus queridos, a Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 22, a palavra de Deus diz que Deus, Ele tira os filhos de Israel da terra do Egito, e eles vêm caminhando e pelejando e guerreando, e eles chegam até Moabe. E quando ele chega em Moabe, o rei dos Moabitas, ele se preocupa, porque era uma grande congregação daqueles filhos de Israel que haviam saído do Egito. A palavra de Deus afirma que era mais de 600 mil, os homens de 20 anos para cima, homens que poderiam sair à guerra, à peleja, sem contar as mulheres e as crianças e os jovens adolescentes a menos de 20 anos. E a Bíblia diz que ali estava em Moabe uma grande multidão. E o rei de Moabe, Balaque, era o seu nome. E a Bíblia diz que Balaque se preocupa. Porque ele se preocupa? Porque ele diz, esta grande multidão, era uma grande multidão de pessoas, uma grande multidão de animais. Enfim, diz Balaque, esta grande congregação lamberá tudo que nós temos aqui em nossa terra e tudo que houver em volta. Portanto, envia príncipes, aleluia, Balaque envia príncipes a Balaão, para que o profeta de Deus, ele saísse daquela região de Peor e fosse até aquela região de Moabe para amaldiçoar o povo de Deus. Meus queridos, Deus, ele não trabalha desta forma. Balaão, ele sabia que ele não poderia trabalhar desta maneira. Porém, quando Balaão, ele se decide, aleluia, sair com os filhos de Moabe, depois que Deus permite que ele vá, a Bíblia diz que eles vieram a ele, aqueles príncipes, estiveram ali à noite, até que Deus voltasse a falar com Balaão. E a Bíblia diz que no primeiro momento Deus diz a Balaão, você não vai com os príncipes de Moabe, você não vai com os príncipes do rei Balaque. E a Bíblia diz que Balaão dispensa aqueles homens e eles retornam para o seu rei. E quando eles chegam lá, então o rei Balaque envia outro número de príncipes maiores, segundo a palavra de Deus, e mais honrados do que os primeiros. E agora Balaão, ele poderia muito bem ter descartado aquela possibilidade. Porém não, ele diz, vocês passam também esta noite aqui, e porque aí eu vou esperar o que Deus vai me falar, se eu vou com vocês ou não. E a Bíblia diz que Deus, à noite, veio a Balaão, segunda vez. E quando ele veio a Balaão, ele disse, Balaão, então vá com esses príncipes. Olha, irmãos, Deus, ele não fala muitas vezes com uma pessoa e nem muitas coisas para que a pessoa precise compreender o que Deus está falando, qual a situação em que ele quer trabalhar, como ele quer operar. E Balaão, ele ouvindo que Deus permitiu, porém contra a sua vontade, que ele já tinha falado a primeira vez que ele não deveria ir, a Bíblia diz que este homem, Balaão, ele se vai com os príncipes de Moabe. E quando ele se vai com os príncipes de Moabe, diz a palavra de Deus que a ira do Senhor se acendeu contra Balaão. E a Bíblia diz que ele monta na sua jumenta e vai cavalgando
juntamente com aqueles príncipes. Mas quando ele chega em uma certa distância, em um certo lugar naquele caminho, a Bíblia diz que um anjo de Deus se opõe na viagem de Balaão, se opõe diante da sua jumenta, na qual ele cavalgava. Deus já havia falado, meus queridos, com Balaão, e a Bíblia diz que a sua jumenta, ela se desvia do caminho ao qual ele estava seguindo, e ela entra numa vereda de vinha, em uma terra, aleluia, afastada do caminho. E a Bíblia diz que Balaão se irrita, ele fica agitado, porque a sua jumenta, o seu animal, não obedecia o caminho que ele queria. Mas a Bíblia diz que aquela jumenta, ele retorna ela para o caminho. E quando ela volta, a Bíblia diz que o anjo de Deus se opõe segunda vez na frente daquele animal ao qual Balaão estava montado. E a Bíblia diz que aquele animal, num estreito de paredes, apertou a perna de Balaão contra a parede. E a Bíblia diz que Balaão, ele se ira muito e açoita aquela jumenta, maltrata, castiga. E a Bíblia diz que novamente o anjo se opõe na frente, terceira vez, em um lugar onde não havia escapatória, não tinha como aquela jumenta se desviar do caminho. E a Bíblia diz que quando a jumenta viu que ela não poderia se desviar do caminho, então ela se deita no chão, e Balaão começa a espancar a sua jumenta. E quando ele começa a espancar aquela jumenta, a Bíblia diz que Deus abre a boca da jumenta e ela fala com voz humana. Meus queridos, Deus tem muita maneira para trabalhar, para agir, para falar, para resolver causas, para orientar. Nesta manhã Deus fala ao teu coração. Deus não precisa falar muitas vezes ao coração do ser humano. Então somente é necessário que este ser humano tome uma decisão, tome uma posição e compreenda o que Deus está falando, o que Deus requer deste ser humano. Qual é a oportunidade, aleluia, que Deus está lhe dando para que cresça, para que se vá bem. Louvado seja o nome deste Deus. E a Bíblia diz que Deus abre a boca da jumenta. E esta jumenta começa a falar com o seu senhor, com o seu dono, Balaão, e diz: por acaso não sou eu a tua jumenta, em que tu tem cavalgado todo o tempo em que eu tenho sido tua? E Balaão começa a conversar com a jumenta. Tem pessoas que andam desapercebido, meus queridos. Deus está falando com ele, Deus está usando meios, porém não desperta para a realidade, para o caminho ao qual Deus tem preparado para que ele possa trilhar nesta terra. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Balaão, conversando com aquele animal, disse: é verdade, aleluia. E ela disse: eu nunca tenho feito isto, por que tu me açoitas? Por que tu me castigas? E a Bíblia diz que quando ele está nessa conversa, meus queridos, com a sua jumenta, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, aleluia, se aparece a Balaão. Oh, aleluia. E quando ele aparece a Balaão, aleluia, ele diz: olha, porque tu tens me desobedecido e tem ido, aleluia, com esses príncipes moabitas? Eu não já tinha te falado que tu não irias, não deverias ir? Porque tu continua insistindo? Aquele povo são meu povo, não podem ser amaldiçoados. Por que queres tu? Aleluia. E a Bíblia diz que o anjo diz mais para Balaão: olha, se porventura a tua jumenta, ela não tem me visto, agora eu teria te matado e a ela teria deixado com vida. Meus queridos, a Bíblia diz que Balaão viu aquele anjo
com uma espada desembainhada na mão. Aleluia! Deus não é Deus de brincadeira, meus queridos. Este Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que fala, amém, a sua palavra. É Ele que diz o que você deve fazer. O ser humano não tem poder nem domínio. Aleluia! Tudo acontece pela permissão do nosso Deus. E a Bíblia diz que Balaão disse: eu pequei contra o Senhor, porque eu não sabia que tu estava neste caminho. Tem tanta gente, meus queridos, tantas pessoas que não imaginam que Deus está neste caminho. No caminho do pregador, no caminho do louvor, no caminho daqueles que anunciam a palavra de Deus. E muitas vezes imagina que Deus só está nos grandes centros, nos grandes eventos, nos grandes pregadores. Meus queridos, aleluia, se Deus usa uma jumenta para falar com Balaão, porque Ele não usa os pregadores da sua palavra? Ele tem deixado os seus afazeres, tem deixado o seu lar, sua família, e tem se desprendido até este lugar para pregar a sua poderosa palavra. Portanto, entenda que Deus está falando ao teu coração. Louvado seja Deus! A palavra do Senhor, ela é poderosa para restaurar, para construir a tua vida, para te reedificar novamente. Por algum motivo o inimigo tem te enganado, tem te atrapalhado, tem colocado algum impedimento. Saibas que Deus está falando ao teu coração. Já é tempo de despertares, já é tempo de partires para a realidade da palavra, do chamado, das bênçãos que Ele tem para ti. Portanto, meus amados, fique nesta tarde deste dia com esta palavra. Escolha receber Jesus, escolha guardar a palavra de Deus, escolha andar em novidade de vida. Não importa qual a tua religião ou o teu caminho, mas há um Deus fiel e verdadeiro, que Ele está olhando para você, e Ele quer que você dê um passo para Ele. Aleluia! Quando você der este passo, as demais barreiras serão resolvidas por Ele. Porém, estás nesta situação, nesta debilidade, nesta dificuldade, porque não tens ouvido a palavra de Deus. Aleluia! Mas a partir de hoje, Ele te garante uma vida nova. Hoje Ele diz para ti que as portas se abriram, a porta da realidade, do entendimento, aleluia, as portas da fé, da alegria para a tua alma, as portas da vitória, aleluia, em o nome bendito de Cristo Jesus. Recebas este nome, aceita Jesus como teu Salvador, porque os dias desta terra, eles passam como gelo que derrete, aleluia, sobre a temperatura, e em poucos dias Ele está voltando, e não poderás dizer que não ouviste a mensagem salvadora, a palavra poderosa libertadora para a tua alma. Escolhe por morar com Cristo Jesus no céu. Portanto, esta é a escolha de Deus para todo homem que dê crédito à sua palavra. Aqui eu quero agradecer em nome de Jesus esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos reunidos com todos que aqui estão nesta praça. Agradeço ao Espírito Santo de Deus por nos trazer aqui, por mais uma vez pregar a sua poderosa palavra. Que cada um faça a sua opção de escolha e aceite Jesus como Salvador da sua alma. Em Cristo Jesus eu agradeço. Amém.